Oi pessoal, aqui é o Isaac Schwartzalpt da Rede Análise Covid-19 e eu queria trazer esse videozinho rápido para vocês para tentar com uma analogia explicar aquilo que eu sempre falo sobre o princípio da precaução, sobre a cautela, né, sobre a tomada de decisão com cautela, principalmente nessa fase da pandemia de Covid-19 que a gente está vendo agora, onde a gente está com números bons em relação ao pior momento, né, uma queda significativa, mas ao mesmo tempo números altos em relação à pré-pandemia, a gente está vendo estabilizações, né, inclusive algumas reversões em alguns países. Então eu quero mostrar para vocês com essa analogia como aplicar o princípio da precaução na tomada de decisão. Vamos imaginar que a gente tem esse muro aqui que eu estou mostrando para vocês, e que a gente chega nele e começa a ver alguns dados, como por exemplo, assim, eu vou simbolizar como se fosse aqui tiros no muro, né, para ficar uma alegoria. Vamos imaginar aqui. Então aqui a gente vê um tiro que é um dado. O menor número de casos desde quase o início da pandemia, beleza? Aqui a gente vê assim, queda de mortes a 150 dias. Ó, que legal, número positivo. Aqui a gente tem outro número positivo. Uma cobertura vacinal vem subindo cada vez mais. Né? Aqui a gente, e assim a gente vai tendo fatores positivos que dão, né, para nós. Vamos ilustrar aqui. Deixa eu escrever aqui. Aqui podemos botar assim, fatores positivos, né, que são esses caras aqui. Mas ao mesmo tempo a gente vê o quê? Deixa eu diminuir aqui um pouco para aparecer. Aqui a gente vê ao mesmo tempo reversão acontecendo no Chile, no Uruguai. A gente vê países da Europa que têm cobertura vacinal maior que a nossa, tendo ondas pós-vacina com números menores do que a onda pré-vacina, claro que bom, mas onda nunca é bom, né? Principalmente nessa fase que a gente está flexibilizando. Caso aconteça uma surpresa, a gente pode ser pego no contrapé, isso é muito ruim. Que mais? A gente tem casos aumentando em outros países, né? São notícias que são fatores que inspiram cautela, né? Eu estou dando exemplos aqui, né? E assim a gente tem notícias e casos que inspiram cautela. Aí eu vou botar aqui fatores que inspiram cautela. Né? Vamos botar aqui isso aqui assim. Né? Beleza, a gente tem isso aqui. Então o que acontece? Se a gente pegar e olhar assim, como a gente sabe para que caminho definir? A gente tem fatores positivos que fazem um cenário positivo, a gente tem fatores que inspiram cautela para o futuro próximo. A gente tem aqui, por exemplo, Natal e Ano Novo e aumento da flexibilização. A gente tem o aumento que aconteceu no ano anterior, 2020, né? A gente viu acontecer isso em 2020. Né, uma reversão mais ou menos nessa época. 2020 a gente também teve 120 dias de queda sem vacinação, mais ou menos nessa época, aí agosto, né, setembro, outubro, e teve uma reversão em novembro. A gente está vendo uma estabilização agora, né, em novembro. A gente tem as vacinas estão lutando. Eu sempre falo aquela analogia do cabo de guerra, né? O vírus está puxando para um lado, tentando infectar todo mundo, mas a vacina está puxando para outro lado, blindando as pessoas, né? Fazendo uma cobertura vacinal contra esse vírus. Então o vírus está sofrendo para conseguir infectar. Se a gente vier e pintar um alvo aqui e definir que aqui é o alvo e esses tiros foram no alvo e que esses são os fatores positivos, o que a gente vai ter nesse caso? A gente pode tomar uma decisão no futuro de dizer, beleza, tudo liberado, Natal, Ano Novo, Carnaval, festas ano que vem, acabou a pandemia. Se a gente achar que isso aqui é o alvo, que isso aqui é o correto, o que acontece? A gente pode tomar uma decisão baseada no otimismo. Se no futuro acontecer alguma coisa ruim ou negativa, a gente vai estar totalmente despreparado. Totalmente despreparado. Se a gente botar o alvo aqui, e não garantir e achar que vai acontecer, mas se preparar para isso, sabe? Se a gente pensar assim, pode acontecer, a gente viu acontecer, tem esses fatores que mostram que pode acontecer. Então, é aí que entra o princípio da precaução. Se eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui, eu devo, pelo princípio da precaução, agir me preparando para o pior, para este lado aqui. Por mais que existam esses fatores positivos do otimismo, se eu me preparar para o pior, caso o pior aconteça, eu estou preparado. Entendeu? E aí eu me livro de um problema. Se eu pensar nisso aqui e agir para isso aqui e não acontecer,
os recursos que eu despendi, que eu gastei para isso aqui, acabam sendo menores do que a perda de vidas e o problema caso isso tivesse acontecido e eu tivesse agido para esse lado aqui. Não, vamos liberar tudo, agora não tem mais pandemia. A gente viu, inclusive, o que aconteceu na virada de 2020 para 2021, onde muitas pessoas fizeram isso aqui, e lá tinha muito mais fatores que inspiram cautela, porque não tinha vacina. Se a gente fizesse esse mesmo gráfico para 2020, ia ser um absurdo, né? A quantidade de fatores aqui não inspiram cautela e quase nada aqui nos positivos. Mesmo assim, algumas pessoas botaram um alvo aqui, a gente viu movimentação absurda ali, Natal, Ano Novo, Carnaval, e a gente viu um aumento da mobilidade e uma onda devastadora. Ali em fevereiro, março, surgimento de variante gama mais transmissível, tudo, né? Aqui a gente está já com mais fatores positivos, o que é ótimo, e cada vez eu quero mais que venham fatores para esse lado aqui, para fatores positivos. Mas se a gente agir nesse aqui e a gente se preparar para isso aqui, a gente pode evitar o que aconteceu nesses países da Europa que a gente está vendo voltarem atrás nas flexibilizações. Falaram para tirar as máscaras, tiveram que voltar atrás, e voltar atrás é muito mais difícil, muito mais difícil. Porque tu já fez o movimento para frente, agora tem que dizer, ó, eu errei, não, fizemos muito antecipadamente, isso tira inclusive a credibilidade da população. Então é nesse sentido que eu falo do princípio da precaução. Eu não estou ignorando esses fatores, mas se eu me preparar para esses fatores aqui, caso eles não aconteçam, ótimo, o que eu mais quero é que eles não aconteçam, mas eu estou preparado. Se eu olhar para esses aqui e achar que é isso aqui e ficar no otimismo, pode ser que caso isso aqui aconteça, eu caia num buraco e caia feio. A gente viu países avançando correndo, agindo dessa forma. A gente viu a liberação das máscaras nos Estados Unidos em maio de 2021, a gente viu liberação no Reino Unido em 19 de julho de 2021, e a gente viu agora eles preocupados, tendo que voltar atrás, né? A gente viu a Holanda, teve liberação e agora está tendo que voltar atrás. Então é mais ou menos isso que eu estou tentando explicar para vocês como funciona o princípio da precaução. Não é que eu quero que aconteça isso, não é que eu torço para o pior, não é que eu sou do time do vírus. Não, pelo contrário, o que eu mais quero é que aconteça isso, o que eu mais quero é que a pandemia acabe, o que eu mais quero é não precisar falar disso. Mas, como existem ainda esses fatores que inspiram cautela, a gente tem que se preparar para eles. Assim funciona o princípio da precaução e assim a gente salva vidas. Beleza? Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Abraço e até mais.